A Guerra dos 100 Anos foi um longo conflito entre Inglaterra e França, que ocorreu de 1337 a 1453, motivado pela disputa pelo trono francês. Esse combate começou quando a Inglaterra, além de desejar controle político, tinha interesses econômicos na região de Flandres, que era um polo importante na produção de tecidos e principal cliente da lã inglesa. A possibilidade de domínio inglês em Flandres era favorável para os flandrenses, o que fortaleceu o desejo de unificação dos reinos sob o governo inglês. O rei Eduardo III da Inglaterra alegou ser neto de um monarca francês, reivindicando a coroa francesa. Esse período inicial da guerra, entre 1337 e 1364, foi favorável aos ingleses, que venceram várias batalhas devido à superioridade numérica de suas tropas. Eduardo III conquistou territórios no norte da França, e além dos flandrenses, os nobres da Bretanha apoiaram a Inglaterra. No entanto, a peste negra assolou a Europa entre 1346 e 1352, interrompendo temporariamente o conflito. Ao retomarem a guerra, os ingleses continuaram a avançar. A França, sem uma unidade coesa, sofria com as revoltas de várias regiões. O monarca francês Carlos V, vendo o desgaste, assinou um tratado com Eduardo III, reconhecendo as terras conquistadas pela Inglaterra em troca da promessa de desistência do trono francês. No segundo período, entre 1364 e 1380, o próprio Carlos V decidiu desconsiderar o acordo e as batalhas recomeçaram. A liderança do cavaleiro Bertrand du Guesclin foi decisiva para os franceses, que utilizaram táticas de guerrilha para retomar territórios. Du Guesclin unificou as tropas, centralizou o poder e aumentou os tributos, tornando a França mais forte. Mas com a morte de Carlos V e Eduardo III, o conflito enfraqueceu temporariamente. O terceiro período desse conflito, de 1380 a 1422, foi marcado por crises internas em ambos os reinos. Na Inglaterra, Ricardo II foi deposto e Henrique V assumiu o trono. Na França, havia uma guerra civil entre os nobres de Borgonha e de Orleans. Carlos VI, o rei francês, sofria de problemas mentais e acabou sendo substituído por uma junta governativa. A Inglaterra aproveitou essa fraqueza e em 1415, Henrique V desembarcou na Normandia, ocupando Paris e firmando o Tratado de Troyes em 1420. Este tratado reconhecia o controle inglês do norte da França e deserdava o filho de Carlos IV. Com o casamento de Henrique V com a filha do rei francês, ele também tomou o trono francês, mas morreu pouco depois, em 1422. No quarto e último período desse conflito, entre 1422 e 1453, Joana d'Arc, uma jovem camponesa, foi peça central na luta da França para recuperar seus territórios. Liderando tropas francesas, ela venceu batalhas importantes contra os ingleses, inspirando um novo fervor entre os soldados franceses. Enquanto isso, a Inglaterra enfrentava a Guerra das Duas Rosas, um conflito interno, o que favoreceu o avanço francês. Em 1430, Joana d'Arc foi capturada, julgada pela Inquisição e condenada à morte, mas seu exemplo motivou as tropas francesas a continuarem lutando. A guerra terminou com a retomada de Bordeaux pela França em 1453, sem um tratado formal. Entre as principais consequências, a França alcançou unificação nacional, consolidou o absolutismo monárquico e fortaleceu o sentimento nacionalista. A Inglaterra, por outro lado, desistiu de dominar territórios no continente. Para a Europa, a Guerra dos 100 Anos foi um marco que sinalizou o fim do feudalismo, o fortalecimento da burguesia e a ascensão do poder monárquico absolutista na era moderna. E esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado desse resumo da Guerra dos 100 Anos.